Cheguei meus amores, para mais uma aula de física nessa temporada de 2021. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, curte, faz tudo aí. E dá uma olhadinha nesse card aqui, ó. Porque aqui você vai ver todas as aulas anteriores, a playlist completa com essa série de aulas para esse ano. Prepare seu papel e a sua canetinha que a nossa brincadeira começa logo depois da vinheta. Vai! Nessa aula você vai aprender sobre a lei de Coulomb. Pois é, já viu falar nessa lei? Não? Ou então viu e não lembra mais? Deixa eu te relembrar. Vamos para o quadro começar a nossa brincadeira. Estamos falando sobre eletrostática, tá bom? Isso é mais um dos tópicos da eletrostática. A lei de Coulomb. Esse rapaz, chamado Coulomb, ele construiu uma máquina, um pequeno invento, que a partir desse seu invento, ele conseguiu descobrir o valor da força de interação entre dois objetos que estão eletrizados. Pois é, imagine aqui comigo que eu tenho aqui dois objetos, ó. Um objeto aqui positivo e eu vou colocar aqui do lado um objeto negativo. O que é que vai acontecer? A gente já sabe que existe um princípio que rege o estudo da eletrostática, que objetos que estão eletrizados com cargas diferentes, um positivo e um negativo, eles vão se atrair, vai surgir aqui uma força, ó, que vai fazê-los se atraírem. Então esse mais vai para a direita e esse menos vai para a esquerda. Beleza? Pronto, isso aqui é um princípio fundamental chamado de lei de Dufay, o princípio da atração e da repulsão. O que Coulomb fez foi descobrir quanto vale essa força. Aí eu te pergunto, será que essa força é muito forte? Será que essa força é fraca? Então vamos analisar primeiro o significado da expressão força. Isso aqui merece uma partezinha aqui do lado, tá bom? Quando a gente fala de força, aqui ó, força, em qualquer contexto você tem que ligar essa palavra à ideia de uma ação. É uma ação que ela pode provocar duas coisas. Primeiro, ela pode provocar uma deformação. Aqui, ó. Ela pode deformar um objeto. Você pega uma latinha, por exemplo, e pisa na latinha de refrigerante e ela é deformada. Uma segunda coisa que ela pode fazer, ela pode provocar uma aceleração. Ela pode provocar uma alteração no movimento. Então, vamos dizer aqui que a presença de uma força pode provocar uma aceleração. Aceleração. Veja bem, eu digo que ela pode provocar isso. Eu não estou dizendo que ela vai provocar. Porque se eu tiver duas forças atuando sobre o mesmo objeto, e essas forças forem para lados opostos e tiverem o mesmo valor, elas vão se anular. E uma vez que elas se anulem, não acelera, não é isso? Pronto, mas aqui é só para a gente relembrar o que é força. Ainda sobre força, a gente sabe que na hora de medir uma força, a gente usa uma unidade de medida. E a unidade de medida da força é o Newton. Vamos aqui, ó. Newton, que a gente abrevia pela letra N. Para você também ter uma ideia melhor do que significa um Newton, olha, um Newton é força suficiente para você segurar em repouso, né? Você levanta um objeto e segura, dá para você levantar com um Newton cerca de 100 gramas. Um objeto de 100 gramas, você suporta ele, você segura ele fazendo uma força de 1 Newton. Se de repente você tiver um objeto de 1 kg, para mantê-lo sustentado, você precisa fazer uma força de 10 newtons. Pronto, isso é só uma comparação para você lembrar os conceitos de força. Agora vem comigo para cá, para a lei de Coulomb. Quanto vale essa força elétrica? Ela é forte? Ela é fraca? Então o que o Coulomb faz é criar uma ferramentazinha, um dispositivo chamado de balança de torção. Ele pegou um eixo aqui, ó, prendeu uma cordinha aqui, eletrizou uma das pontas e ele foi atraindo com outra carga elétrica, e isso aqui foi girando e torcendo esse fio. Com base na força de tensão desse fio, ou de torção, é que ele determina o valor da força de forma prática. Quando ele está fazendo esses cálculos, ele chega a alguma conclusão muito importante. A primeira das conclusões dele é que o valor dessa força é proporcional ao valor dessas cargas que está aqui, ó. Vou chamar de carga número 1 e de carga número 2. Então essa força é proporcional, ou seja, se você tiver muitas cargas, você vai ter uma força mais forte.
e ele percebeu que elas são proporcionais ao produto do módulo dessas cargas. Eita, que coisa estranha, né? Vamos lá. O resultado da multiplicação entre o módulo das cargas. O que quer dizer módulo? Que eu não preciso me preocupar com o sinal, se é positivo, se é negativo. Eu só preciso colocar o valor da carga elétrica ali dentro. E ele percebeu, como segunda observação, a segunda coisa que ele percebeu, é que essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim, professor? À medida que você aumenta a distância entre essas duas cargas, olha a distância onde ela está. Vamos desenhar aqui, ó, a distância entre essas cargas. À medida que a gente aumenta essa distância, a força vai diminuindo na proporção quadrática aqui, tá vendo? Pronto. Então, foi isso que ele percebeu. Quando ele junta tudo isso dentro de um padrão matemático só, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha é quem resume a lei de Coulomb. É assim, ó. O valor dessa força elétrica, tem até alguns professores que costumam escrever assim, ó, um E e um L, de elétrica, tá bom? Isso é irrelevante, tanto faz. Não precisa entendendo o significado da letrinha, é o que importa. Isso é igual a, olha só, a fórmula é assim, ó, tem uma constante, tem uma letra Q1 dentro de um módulo, tem uma letra Q2 dentro de outro módulo e embaixo um D ao quadrado. Pronto. Nessa fórmula a gente sintetiza tudo o que a gente falou aqui, ó. A força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas ou inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância que há entre elas. Então, essa é a forma de medir o valor dessa força. E talvez você me pergunte, professor, o que é que uma prova de Enem pede para eu fazer com uma fórmula dessa? Bom, existem algumas coisas que você pode fazer com essa fórmula. A primeira delas é fazer um cálculo, não é? O que é que você pode calcular com essa fórmula? Então, vamos lá. Pode ser que a questão lhe diga todo esse lado direito, o valor da letra K, do Q1, do Q2 e do D ao quadrado. E você, efetuando, descobre quem? O valor da força. A questão também pode pedir para você descobrir qual é o valor da distância. Então, o que é que ela diria para você? Todas as outras letras. Lembre-se que na hora que uma questão pede para você encontrar uma das variáveis, ela vai lhe dar as outras variáveis. Então, vamos só legendar essas informações. Esse D aqui, ó, é D de distância entre as cargas, que a gente mede no padrão internacional em metros. Esse Q1 e esse Q2 significam o valor das cargas elétricas. Tá aí, ó, as cargas elétricas. A letra F é a força. Pronto. A força que se mede em newtons, a distância que se mede em metros e a carga que se mede em coulomb. Agora, professor, tem uma letra K aí no meio que eu não sei o que é essa letra K. Pois é, essa letra K, ela é chamada de constante eletrostática do meio. Eu vou anotar aqui no nosso cantinho de observações. Força eletrostática. Essa letrinha K recebe o nome de constante eletrostática. Constante eletrostática do meio. Ou seja, ela é uma constante, ou seja, um número que não muda de valor, um número fixo, e esse número vai representar o meio. Que meio, professor? O meio é o lugar onde a experiência é feita. Eu estou fazendo aqui, ó, no ar. Ou será que eu estou fazendo lá no vácuo, no espaço? Será que eu estou fazendo dentro de um ambiente controlado, num laboratório? Enfim. A letra K representa o lugar onde a experiência está sendo feita. De modo geral, a gente costuma usar o K do vácuo. Esse aqui ó, vai ser relacionado ao vácuo, quando tiver com essa bolinha aqui do lado. E o valor dele, olha aqui, ó, o K que representa o vácuo é o número 9 vezes 10 elevado a 9. É um número bem grande, né? É o número 9 seguido de 9 zeros. E a unidade de medida desse número, ou seja, as letrinhas que vão seguir ele ali, são essas aqui, ó. O newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. Essas unidades são importantes porque ela vai lhe dar uma orientação, um norte, um ponto aonde chegar. Ele está dizendo que na hora de fazer o cálculo, a sua força será em newtons, se sua distância for em metros, se as suas cargas estiverem em coulomb. Professor, e se ela não estiver em coulomb, você vai ter que fazer uma alteração nelas.
você vai ter que ajustar as unidades de medida. Se a minha distância estiver em centímetros, mesma coisa. Faz o ajustezinho que você vai chegar no padrão internacional de unidades para poder efetuar o seu cálculo. Suave? Agora eu vou desenhar para vocês dois gráficos que estão relacionados a essa fórmula. Porque aí é uma das coisas que o Enem pode perguntar. Ele pode pedir para fazer o cálculo ou ele pode pedir para analisar um lance de proporcionalidade. Como que ficaria desenhado a variação dessa força, ou seja, o comportamento dessa força, à medida que eu altero a distância? Ou como é que seria o valor dessa força se eu alterasse o valor dessas cargas elétricas? Então preste atenção que eu vou te mostrar agora dois gráficos. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui, você já anotou, se não anotou, você volta, dá pausa, faz o print, copia no caderno. E vamos para o segundo tópico aqui da lei de Coulomb. Nesse primeiro, eu lhe apresentei a lei. Agora, eu vou lhe apresentar os gráficos dessa lei. Tá aqui, dois gráficos. Pronto. O primeiro gráfico que eu vou desenhar, ele vai comparar a força de origem elétrica com o produto das cargas, Q1 vezes Q2, o módulo desse produto. O segundo gráfico que eu vou lhe apresentar, ele vai fazer a comparação entre o valor da força elétrica com o valor da distância. E a gente vai ficar fazendo essa nossa análise observando a lei, não é isso? Observando a lei. A lei diz que a força elétrica é diretamente proporcional a esse produto. Quanto maior o resultado dessa multiplicação, maior será o resultado da força e essa curva fica uma linha. Ou seja, esse gráfico é uma função de primeiro grau, uma função afim, representado por uma linha. Note que se eu tiver um produto de cargas pequeno, eu também vou ter uma força pequena. Olha onde deu aqui, ó. À medida que eu aumento aqui, ó, o valor das minhas cargas, o produto entre elas, né? Olha o que acontece com o valor da força. Ele vai aumentar de valor. Por isso que a gente diz que a força é diretamente proporcional a esse produto. Já quando eu me refiro à carga, à força em função da distância, o que é que eu estou dizendo para você? Que quanto maior a distância, menor a força na razão inversamente proporcional ao quadrado da distância. A figura vai ficar assim, ó. Por que que eu sei que é assim? Porque quando a distância ela é pequena, eu vou ter uma força bem grande. Aqui, ó, um F de força aqui, ó. Força número 1 quando a distância é pequena. Se eu aumentar a distância, eu vou aumentar a distância para cá, ó. A distância veio para um novo valor. Olha o que acontece com o valor da força. A força diminui. Percebeu? Então o gráfico que representa a lei de Coulomb, os dois gráficos mais comuns, são esses dois aqui. Agora fique atento a uma pegadinha. Na verdade não é uma pegadinha, só a prova quer saber se você está atento a esse detalhe, se você conhece isso aqui. Deixa eu te mostrar aqui um outro ponto. Quando a gente fala dessa comparação entre a força e a distância, a gente está falando disso aqui, ó. Imagine que eu tenho uma força F quando eu tenho uma constante K, quando eu tenho uma carga número 1, quando eu tenho uma carga número 2 e quando eu tenho uma certa distância e está elevado ao quadrado. Mas o que acontece com o valor dessa força F se ela mudar de... Olha aqui o que vai mudar. Vou manter a mesma constante, a mesma carga número 1, a mesma carga número 2, só que a distância que estaria aqui ao quadrado, eu vou dobrar essa distância. O que é que significa dobrar? Significa multiplicar por 2. Veja que eu estou escrevendo a distância dentro de parênteses. Porque se eu colocar sem o parênteses, olha como que fica sem o parênteses. Parece que esse 2 é só da letrinha D. Só que pela lei, o 2 não é da letrinha D, é da distância. Se a distância dobrou, tudo isso é uma nova distância. Simplifica isso, vê como fica? Olha o que vai aparecer aqui, ó. Olha, em cima vai continuar a letra K, o Q1, o Q2. Embaixo vai ter um 2 ao quadrado, um 2 ao quadrado é 4. E esse 4 vai multiplicar um D elevado ao quadrado, que é D ao quadrado. Você percebeu que esse 4 aqui, ó, se ele sair, o resto fica igualzinho à primeira força? Olha que análise a gente tem. A gente traz esse 4 aqui para fora da fração, e deixa o resto lá. Ó. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado.
E como essa parte aqui ó, fica igualzinha à primeira, a gente ainda pode substituir e dizer assim, ó, 1/4 que multiplica a primeira força, que é a força F. Olha que conclusão a gente tem. A nova força corresponde a 1/4 da força anterior, 1/4 de F. Ou seja, F dividido por 4, né? 1/4 de F se escreve assim. Veja que a distância ela dobrou de valor. A força ela não caiu na metade, ela não foi dividida por 2, ela foi dividida por 4. Pense comigo agora, se essa nova força duas linhas agora, eu tivesse feito o cálculo usando o mesmo Q1, o mesmo Q2, mas no lugar da distância, eu tivesse colocado aqui ó, o triplo da distância D, isso aqui triplicou. Se eu for prosseguir fazendo esses mesmos cálculos, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em que valor ali? Eu vou chegar numa força F sobre quanto? 3 ao quadrado, 9. Se eu fizer aqui um novo cálculo aqui, ó, 3 linhas, e eu fizer aqui, ó, mantendo as mesmas variáveis na parte de cima, só que embaixo eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes maior. Eu vou quadruplicar agora a minha distância. Então, onde é que a gente chega nessa conclusão? Num F sobre quanto? Não vai ficar um 4 ao quadrado? Vai ficar um 16. Sacou? Você sacou que quando se falar de distância, você tem que trazer à sua mente que a distância é ao quadrado? Pronto. Se você não esquecer desse detalhe, você vai acertar todas as questões que a prova lhe pedir. Eu separei os dados para a gente simular uma pequena questãozinha aqui, só para a gente sair da inércia, né, e praticar alguma coisa. Então eu vou imaginar aqui junto com você alguns dados. Imagine que eu tenho duas cargas elétricas. Deixa eu criar essa questão aqui com você. Com duas cargas elétricas. Vamos usar um exemplo aqui sobre um cálculo. Como fazer um cálculo? Exemplo direto ao ponto. Exemplo. Vamos fazer só um. Em sala de aula, você é meu aluno, você me acompanha em alguma escola, não é? Então você que é meu aluno vai me procurar dentro da sala de aula, que lá é o lugar onde a gente vai se aprofundar mais, onde a gente vai resolver as questões. Se você não é meu aluno e gostaria de ter uma aula comigo presencial, é muito fácil, é só se matricular numa das escolas que eu trabalho e fazer parte dos meus cursos, tá bom? Então pronto, se você quiser saber mais sobre os meus cursos de física presencial, remoto, o que você quiser, pronto, é só você acessar o linkzinho que eu vou deixar na descrição, beleza? Então segue para cá para o exemplo. Imagine que eu tenho aqui duas cargas, uma nesse ponto e outra nesse ponto. Os números que eu escolhi aqui é o número 3 vezes 10 elevado ao número menos 6, olha só, essa carga vai ser 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembre-se que ela poderia estar escrito assim, ó, 3 microcoulombs. Isso é a mesma coisa. Isso representa a minha primeira carga. A outra carga que eu vou colocar aqui do lado, o número que eu tinha escolhido é o número 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6, que você também sabe que poderia estar escrito 5 microcoulombs. Então vamos lá, eu já tenho o valor das duas cargas. Outra coisa que eu tenho é a distância. Eu vou colocar uma distância aqui de 5 centímetros. Aqui, ó, 5 centímetros. Pronto. Então eu já sei a distância. Eu também já sei a letra K, que é aquela constante do vácuo que a gente vai usar aqui. E a letra K, vou pôr aqui em cima, ó, a letra K no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O que é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar a força. Vamos calcular a força? Quanto que vale a força? Essa é a pergunta. Então a gente vai armar o cálculo. Vai colocar a letra K, o módulo da primeira carga, o módulo da segunda carga e a distância entre elas ao quadrado. Vamos lá. Vamos trocar as letrinhas pelos números. No lugar da letra K, o número que eu coloco é esse. 9 vezes 10 elevado a 9. Professor, não bota as letras não? Bom, se elas estiverem todas compatíveis entre si, não é necessário. Você já tem aqui a força que vai ser medida em newtons, a carga que você vai usar em coulomb, né? Ó, já está em coulomb. Se não tivesse, você ia transformar. Então vai ficar aqui, ó, vezes a primeira carga, 3 vezes 10 a menos 6. A segunda carga, quem é? 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tudo em coulombs. A distância elevada ao quadrado. Fique atento a esse detalhe. A distância, olha aqui do lado,
é de 5 centímetros. O caminho mais fácil para você resolver nem sempre é o mais óbvio. Geralmente o mais óbvio é você escrever isso aqui, ó, assim, ó, 0,05 metros. Só que o caminho mais fácil é transformar em notação científica. E você diz, professor, como que eu transformo isso em notação? Essa letra C, que vem antes do centímetro, logo no início do centímetro, vem da palavra centi, que matematicamente significa a potência vezes 10 elevado a menos 2. Se você trabalhar com notação científica, vai ficar mais prático. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a distância e vou elevar ao quadrado. Quem que é a distância? 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2. E está ao quadrado. Por que eu coloquei assim? Porque eu converti para metros, trocando cent por 10 a menos 2. E vou agora apenas efetuar. Aí, para fazer esse cálculo, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um 5 que vai ser ao quadrado. E 5 ao quadrado dá 25, não é assim? Então, eu vou colocar aqui, ó, 25. Aqui eu tenho embaixo, aqui, ó, vezes 10, elevado a menos 2, que ao quadrado é só multiplicar os expoentes, viram menos 4. Olha a parte de cima. Eu tenho um 9 vezes 3, 27. E eu tenho um 5, só que eu não vou multiplicar agora pelo 5. Por que eu não vou multiplicar pelo 5? Porque eu percebi que o 5 é múltiplo de 25 aqui, ó. Vai dar para eu simplificar mais à frente. E aqui eu vou colocar os 10, ó. Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 9 somado com menos 6 dá 3. 3 somado com menos 6 dá menos 3. Então você vai só fazer essa simplificação agora. Divide aqui por 5, dá 1. Também divide por 5, dá 5. Então você tem 27 dividido para 5. Então vamos fazer aqui um rascunho rápido aqui, ó. 27 dividido para 5. 27 dividido para 5 são 5, 5 vezes 5, 25, 27 menos 25 dá 2, bota o 0 e a vírgula. 20 dividido por 5 são 4, 4 vezes 5, 20, 20 menos 20, 0. Deu 5,4, não foi? Então a gente apaga isso aqui e coloca aqui, ó. A força é igual a 27 dividido por 5, 5,4, multiplicado por divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Pega o expoente de cima e subtrai o expoente que está embaixo. Quem que é o que está em cima? Menos 3. Quem está embaixo? Menos 4. Então você vai ter aqui, ó, menos 3, menos com menos dá mais 4. Conserva o sinal do maior e subtrai, dá 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10. E 10 vezes 5,4 é 54. Então, olha aí, eu já sei que essa força corresponde a 54 newtons. Pronto, fechamos mais uma aula sobre a lei de Coulomb. Como quantificar, como mensurar, como medir o valor da força elétrica, força de atração entre os corpos. Agora, espero você no próximo vídeo. Bons estudos e até lá. Fui!